versão de artigos em inglês, como por exemplo na... Pagamento de versão de artigos em inglês, né? Tem um edital próprio para isso, né? Entrem, que é feito o pagamento, tem um limite. A outra coisa... Está na própria E. Está na própria E, isso. É Tá? conjunto, né? E é um edital conjunto, mas está sendo gerenciado pela própria E. Uma coisa, a gente vinha fazendo aquele Biomed Central, alguns reclamaram disso, né? Que a gente cortou de uma hora para outra o pagamento de artigos publicados lá. O que estava acontecendo? A gente pagava, cada paper que saía no Biomed Central estava saindo perto de $1.500, $2.000. Né? E aí é um custo extremamente alto. Depois foi feito um pente fino e descobriu-se o seguinte, que tinha gente pedindo pela Unesp que não era da Unesp. Tá? Então, tivemos vários problemas, então a gente cortou de uma vez, né, com a Biomed Central, e a gente está pagando por demanda, tá, a publicação de artigos. Tá? E estamos tentando negociar um pacote, né, porque como eles não controlavam isso, a gente também endureceu a negociação com eles. Né, tá? Então, eles fizeram a outra coisa também. Quem publicou no Biomed Central deve ter sentido o problema. Às vezes a gente manda por uma revista, eles pegam e dizem assim, olha, né, antes de receber o parecer, o editor diz assim, olha, manda por uma outra revista da mesma Biomed Central que é mais adequada. Aí depois mandavam, como mandavam por um outro periódico, não era aquele que a gente tinha eleito. Né? Com o argumento, tem uma demanda muito elevada, vai demorar, tá? E ao fazer isso, eles acabavam mandando para algumas... A gente diagnosticou situações que ia para uma revista mais cara, inclusive. Tá? Então, a gente resolveu endurecer, e mais cara, a publicação mais cara, com índice de impacto menor. Tá? Então, a gente resolveu, assim, nós e a própria E, resolvemos endurecer a negociação, né, para pelo menos fazer um controle melhor e tudo mais. Tá? Por enquanto, vale o pagamento, né, por demanda. Alojamento e logística para esses pós-doutorados que vêm do exterior. Alojamento e logística, né? A gente conversou agora há pouco também na saída, né? Alojamento para alunos, professores, pós-doutorado e tudo mais. Olha, no momento, né, eu reconheço que universidades no exterior têm alojamento, têm situações assim bastante favoráveis para a gente permanecer lá fora. Tá? Não há dúvidas quanto a isso. Né? Nossas unidades têm soluções muito diferentes para cada situação. Tá? Tem algumas unidades que têm convênio com hotéis, outros com flats. Tem unidade que o diretor aluga uma casa para abrigar alunos, né? Ou mesmo visitantes, e já vi pesquisador que comprou casa para alojar visitantes. Tá? Temos situações das mais diversas possíveis. Né? Não é possível, né? Não é possível a gente resolver, né, problema de hospedagem para visitantes, alunos, etc., etc., de uma só vez. Né? Então, a gente vai financiando, né, financiando na medida do possível. Tá? Então, assim, embora eu reconheça a necessidade, né, a solução que a gente tem no momento é realmente pagar a hospedagem via diárias, etc, etc. Tá? Então, é melhor negociar. Né? Eu, quando recebo visitante, né, se é por curto prazo, a gente coloca em hotel. Né? Tá? Mas eu recebi um sabático uma vez, eu escrevi para ele assim, tá? Estava exemplificando, escrevi para ele assim, olha, eu quando vou para fora do país por um longo tempo, não gosto que me fique no meu pé. Né? Você quer que reserve alguma coisa para você? Tá? Aí eu arrumei um flat para ele, né? Pedi e intermediei o aluguel do carro. Ele ficou 3 meses na boa. Né? Tá? A gente vai ter que ir dando um jeito assim. Né? Tá? Tem aqueles que preferem abrigar na própria casa. Bom, vai ao gosto de cada um. Tá? Mas uma solução conjunta, no momento, é difícil. Tá? Acho que a necessidade existe, precisa ser negociada. Mas se a gente criar uma hospedagem, imaginem hoje, a gente anunciar, olha, criamos hospedagem para professores estrangeiros. Imagine a bagunça que vai dar hoje, né, no dia de hoje. Né? Quer colocar alguma pergunta da responsabilidade
dificuldade que eles têm. Ah, ok. É bom. Só acrescentar uma informação que nós recebemos na OEA durante a visita que eu representei o Eduardo. Prestem bastante atenção nos estrangeiros que vocês recebem, porque nós, Unesp, somos responsáveis por tudo que acontece com eles. E a grande preocupação da OEA são as meninas que engravidam no Brasil, porque querem ter o filho e, com isso, a cidadania brasileira. Tá? E nós somos responsáveis, querendo ou não. Sabia que ia dar uma aula? Sabia que ia dar uma aula? No mestrado de Direito, tem um aluno que vai ficar na França por 1 ano com bolsa PAPES, mas é mestrado, não ganha bolsa de mestrado, se pagaria o mestrado. Atenção. Aborta a gravidez. Esses casos de estrangeiros é complicado, né, também. A gente teve um sufoco um dia desses aí, porque uma das unidades tinha embarcado um aluno de intercâmbio no aeroporto e quase 20 dias depois eles receberam a notícia da esposa lá na África, né, que ele não tinha chegado. Imagina a confusão que isso deu, né? Tá? Aí ele foi encontrado machucado, internado em hospital. Aí ele tentou embarcar, não deixaram embarcar de novo, deu um rolo danado. E até o CNPq que estava no meio do negócio largou, porque a embaixada dizia assim, olha, a gente não tem recursos para repatriar essa pessoa. Vocês podem nos ajudar? Imagina a embaixada de um país fazendo isso, né? Tá? Então, a gente tem vários problemas, né, tá, com essas internacionalizações. Aí. Houve uma pergunta também agora sobre a bolsa, né, da CAPES para aqueles que saem do país, né, para o PDSE. A informação que eu tinha, eu ouvi do Lívio, né, que haveria contrapartida para para a bolsa de qualquer agência, mas o Roberto está me dizendo que o edital isso não está muito explícito, ou não está explícito ou não diz. Eu vou dar uma olhada, né, vou me certificar e passo essa informação direito. Tá? Uma outra pergunta que chegou é que há um aluno de mestrado que vai para a França com bolsa FAPESP. Se haveria contrapartida de bolsa? Não. Para aluno de mestrado não há contrapartida da CAPES para o mestrado sanduíche, né? Edital para versão de artigos quando abre já está aberto e só 2 solicitações por docente ano. Isso. Bom, o edital para a versão publicação de artigos, para a versão de artigos está aberto sim na própria e de fato são dois atendimentos por professor por ano, tá? Lembrando o seguinte, né? Assim, todos esses editais, quando a gente abriu, havia uma demanda muito pequena, né? Tá? E agora ele vem crescendo e o cobertor está ficando curto, né? Então, a gente está precisando fazer alguns cortes. A outra coisa, né? Versões ou pagamento de artigos em revistas de impacto muito baixo, né? Não estão sendo aceitas. Tá? Então, se for enviar, enviem revistas melhores. No edital mobilidade, o apoio é para apenas um professor por semestre. E professores fora da Unesp não é. É um professor. Olha, o edital mobilidade é aquele edital, né, que a gente permite que um professor de um campus atue em programa de pós-graduação em outro campus. Tá? Isso é chamado de edital mobilidade. Por exemplo, computação tem professores de Rio Claro, de Bauru, atuando em Rio Preto. Né? Professores de Rio Claro ou de Bauru podem pleitear auxílio para fazer a mobilidade para Rio Preto. Ou o contrário, né? O professor de Rio Preto quer dar aula em Rio Claro. Tá? Cada professor pode pedir, fazer uma solicitação por semestre. O programa pode pedir quantos quiser. Não tem limite para isso. Tá? Então, o professor pode fazer uma solicitação por semestre. Tá? Mas não significa que é uma solicitação por programa. Tá? Professores fora da Unesp, não. Né? Professores fora da Unesp, professores fora da Unesp, a gente não consegue contemplar. Não há dispositivo legal
que permita a gente fazer repasse para professores aposentados e de fora da Unesp. Moradia já falou. Recentemente, mais conceito 5, roteiro de uma vaga de docente para liberado. Bom, existe uma pergunta, um programa com aprovação recente, conceito 5, há um tempo atrás nós conseguimos, né, junto à CCD, a Comissão de Contratação de Docentes, na CCD, a autorização para a contratação de docentes, programas 5, 6 e 7. Tá? Aquele edital foi aberto naquela época e está fechado agora. Né? Então, quem conseguir 5 agora, né, tá? Ou quem conseguiu 5 recentemente na aprovação de curso, não vai conseguir pleitear essa vaga. Tá? Eventualmente, né, após dezembro, se vários programas tiverem melhora no conceito, a gente pode pensar, né? Quer dizer, a gente pode pensar, não, vamos forçar a barra, né, para ver se a gente consegue essa ampliação de vagas. Eu me lembro que essa negociação foi feita com o professor Macari nessa sala. Né? Foi numa reunião com coordenadores como essa aqui, né, que os coordenadores pediram, né, para ampliar a contratação de docentes na universidade. A professora Marilza era pró-reitora e o professor Macari era reitor. Né? Era isso, Macari. Era o Herman. Tá? O Herman anunciou aqui, né, que seria feita a contratação de 5, 6 e 7. Tá? Uma pergunta se vão voltar as bolsas para o nota 3. Os programas que eram conceito 3 estavam recebendo bolsas, né, para o mestrado. Tá? E o edital está encerrando esse ano. Né, tá? A gente não prorrogou, né, não prorrogamos pelo seguinte motivo: vem a avaliação e a gente tem a expectativa de que os programas 3 deixem de existir, né, que todos passem para 4 e esse programa não faça sentido. Não, brincadeira, a gente precisa avaliar, né, se vamos conseguir, se continuamos com esse programa. Tá? No momento, né, as bolsas que já estão nos programas 3 permanecem até o final do ano, e para o ano que vem, lá para outubro, mais ou menos, a gente começa a pensar no assunto. Tá? Os incentivos e recursos para o programa novos. Programas novos. Os programas novos têm uma dificuldade danada. O programa foi aprovado, criado, né? Recebe a primeira turma, começa o programa sem PROAP, sem bolsas. Tá? A cota pró-reitoria tem sido assim, né? A gente tem procurado destinar para esses programas novos, de modo que nenhum programa fique com menos de 3 bolsas. Tá? Houve situações que a gente já detectou, que tinha programas que tinham uma bolsa durante 2, 3, 4, 5 anos. Né? Tá? E a gente via reclamação de programa que tem 30 bolsas, falando assim, está faltando mais 10. Né? Bom, nessa hora a gente acaba distribuindo para aqueles que estão com menos bolsas. Os programas novos, a gente tem uma reserva no PDI para dar apoio para os programas novos. Né? Então, enquanto não houver PROAP, enquanto não houver bolsa de demanda social, a gente dá uma socorrida. Né? Pelo menos para não ficar totalmente sem nada. Esse daqui, Claro que não vai ter de novo. Esse daqui, eles estão falando de como colocar as páginas em inglês. Deixa eu já falar que tem um formulário que eles vão responder. Tem uma pergunta a respeito da internacionalização e do problema das nossas páginas estarem em português apenas. Eu vou aproveitar para avisá-los que todos os coordenadores vão receber um formulário e vocês vão fazer a apresentação dos programas em inglês. Tá? Nós vamos criar uma página e a informação não é do jeito que está. Não queremos linhas de pesquisa, mas a gente vai mandar um modelo de como a gente apresenta lá fora os nossos programas. Então, aguardem que já está quase completo esse formulário para vocês responderem para a gente. Tá? Toque vai existir. Toque, Jaque, toque a cota acabou, né? Não, nós temos ainda uma sobra de 200 bolsas, vamos criar
Existe uma pergunta, né, sobre o TOEIC, né? Lembrando, a professora Marisa comprou uma cota de prova de proficiência em língua estrangeira, esse TOEIC, né, que é não diria que é equivalente ao TOEFL, né, mas vale como proficiência de língua estrangeira, em inglês. Aí a professora Marisa comprou esse pacote do TOEIC. Nós estivemos na CAPES e pedimos para reconhecer o TOEIC como uma prova de proficiência válida para bolsas, né, pelo menos na CAPES, e a CAPES aceitou. Então, esse pacote, né, vem sendo usado ao longo dos anos e nós temos um saldo residual de umas 200 provas, né, tá? A gente vai ver, a gente está estudando o modo, né, como nós vamos usar esse residual. Eu vi alguns pedidos de alunos e alguns professores, né, então a gente está estudando isso no momento, tá bom? Mas só para lembrar que agora acabou, exige uma avaliação. Outra coisa, né, é que para a saída para o exterior, na CAPES pelo menos, essa proficiência não é mais exigida, né, tá? Eles estão pedindo para a gente não eliminar o balcão, porque tem algumas condições especiais. Existe um pedido para a gente não eliminar o balcão, né? Bom, a intenção é que fique o menos possível para balcão, né? Porque pedido do balcão é aquele negócio, né? A gente tem que, né? Vem um pedido assim, olha, eu estou precisando de dinheiro, né? Aliás, pior é quando vem assim, eu preciso de 20 mil reais para o meu programa, né? Já veio solicitação desse tipo. Solicito o envio de 20 mil. Solicito a liberação da verba de 20 mil reais para o meu programa. O cara não explica nada, a gente não sabe para o que é, tá? E o pedido do balcão tem muito disso. A gente não sabe exatamente qual o motivo, né? Por isso que a gente está tentando transformar tudo em edital, que você tem uma justificativa, tal. E mesmo imagine o seguinte, eu faço uma liberação de 20 mil reais, pela lei da transparência vai aparecer, eu liberei 20 mil reais para alguém. Se não tiver a vinculação, o motivo, a gente é penalizado, né? Tá? Então, né, e no fim vai sobrar para o pró-reitor, né? Tá? Então, a gente está tentando eliminar isso. Se houver alguma necessidade especial, justifique, tá? Outra coisa, é sempre muito mais fácil a gente negociar uma contrapartida do que um pedido que começa do zero, tá? Então, sempre que assim, a gente ouve assim, olha, professor, eu estou precisando de um recurso para tal coisa. Se existe, olha, né, se for contrapartida alguma coisa, é mais fácil eu pegar e pedir recurso extra, tá? Então, por exemplo, chegou um equipamento de 3 milhões de reais, eu estou precisando de uma reforma que vai custar 150 mil. Né? Isso é fácil de justificar. Né? Tá? Eu preciso de 200 mil para montar um projeto que vai me garantir 8 milhões. Isso eu consigo fazer. Mas dizer assim, eu quero os 8 milhões, não dá. Tá? Até quando vai usar a PROAP? 15 de outubro. A PROAP. Isso é muito importante, o Marcos me lembrou ontem. PROAP, o ano passado o PROAP iria vencer, normalmente iria até o dia 15, 30 de março, né, a utilização do PROAP. A gente fez uma engenharia orçamentária para poder antecipar, para poder utilizar o recurso e fazer o repasse para os programas. Em outras palavras, para os coordenadores que estão chegando agora, a verba PROAP tem que ser utilizada até o final do exercício, final do ano fiscal. É isso, estou falando o termo técnico correto. Tá? Né? Até 15 de outubro precisa ser utilizado para dar tempo de prestar contas. Normalmente, quando é convênio, é possível prorrogar isso por mais algum tempo, durante 90 dias. O ano passado, a gente recebeu uma sinalização assim, olha, o PROAP, o convênio PROAP vai vencer, não vai ser prorrogado, vai ter que ser feito um novo convênio. Isso significa, dia 31 de dezembro, o que foi gasto, o que não foi gasto, a gente tinha que devolver. E aí eu dei uma sondada nos coordenadores e nos diretores.
O ano passado o PROAP chegou tarde para a gente, chegou em junho, julho, né? Foi isso. Tá? Né? Chegou bem tarde e a gente ficou com um prazo para utilização muito curto. Tá? E aí eu dei uma consultada nos diretores, os diretores, nem todos os diretores tinham condições de fazer permuta. Né? Permuta o que significa? O diretor pode pegar, a pós-graduação paga algumas despesas, né, da unidade e a unidade reserva parte do recurso orçamentário para gastar em bancas, por exemplo. Tá? E havia, como muita coisa tinha ficado represada, né, havia unidades que não iriam conseguir fazer isso. Tá? Então a gente fez uma engenharia orçamentária, né, recolhemos todos os recursos PROAP no final de outubro, tá? E gastamos o recurso do PROAP em investimento com compra de livros para a Unesp, tá? Que isso é justificável. Tá? Então, isso mudou um pouco o procedimento que as unidades estavam acostumadas a fazer. Houve alguns contratempos no começo desse ano, né? Para a gente começar a gastar o dinheiro da universidade, a gente precisa da aprovação do orçamento do Estado, né, pela Assembleia Legislativa. A Assembleia retardou um pouco, a gente não podia executar esse orçamento. Então, houve alguns tropeços, né, no começo desse ano, mas assim, e também aliado ao novo PDI, que atrasou também a utilização de recursos. Então, o começo desse ano foi meio conturbado, né? Tá? Mas para o ano que vem, a gente espera que todas essas coisas já estejam encaminhando direitinho. Né? Então, em princípio, os recursos PROAP devem ser usados até o dia 15 de outubro desse ano. Tá? Se vocês não conseguirem, né, tentem negociar com o diretor, já tentem ir negociando com o diretor para fazer essa permuta. Se houver necessidade, a Pró-Reitoria entra na jogada de novo e tenta fazer aquela engenharia. Você tem algum auxílio para aluno fazer disciplina isolada em mestrado? Não. Se existe algum auxílio para um aluno de mestrado fazer disciplina isolada? Não existe. Aqui, essa tradução por empresas, agora via... Tá, ok. A versão de artigos, né? Algumas revistas estão solicitando que a tradução de artigos ou a revisão seja feita por nativos, né? Tá? Há um limite, o recurso da PROPE tem um teto para a utilização, né? Sendo em cima nesse teto, tudo bem. Tá? Aí vocês vão falar, o teto é pouco. Né? Aí eu vou insistir. Né? Não, foi nessa sala que o Macari prometeu que daria orçamento para as pró-reitorias. Tá? Então, houve assim, os coordenadores pediram para o professor Macari dar um orçamento próprio para as pró-reitorias. Então, o orçamento que a gente tem, né, assim, nós não tínhamos orçamento, tá? E começamos a lançar vários programas. Aí o que vem acontecendo? A utilização desses programas no início tem sido bastante baixa. Tá? Agora, à medida que a comunidade vai percebendo que existe editais, o pessoal vem pedindo editais. Então, por exemplo, todo programa tem direito a mandar um professor por ano para fora do país. Tá? Poderia ser até 6 meses, 9 meses, dependendo do conceito do programa. Tá? Não. Podia ser até 9 meses. Aí podia ser até 9 meses. Aí o que aconteceu? Naquele primeiro ano, né, a gente não conseguiu gastar tudo o que estava previsto. Então a professora Marisa saiu pelas unidades, né, pelos programas, pedindo pelo amor de Deus para sair. Né? No segundo ano, melhorou. No terceiro ano, empatou. Não, no terceiro ano, isso. Bom, o ano passado, a demanda foi quase o dobro, né, do que a gente tinha previsto. Então, o que a gente está fazendo? A gente está ajustando o orçamento. Tá? Agora, vocês viram os dados, né? Por que a gente faz isso também?
Vocês viram os dados de publicação, de desempenho da universidade como um todo. Os indicadores vêm melhorando. Tá? Isso significa que a capacidade que a universidade tem de captar recurso externo vem aumentando. Né? Então, esses recursos orçamentários, né, são para quê? Plano de desenvolvimento institucional. A gente detecta um problema, como a Tânia explicou ontem, detectamos um problema que a gente precisa dar uma alavancada, né, em algumas coisas na universidade. Então, começamos injetando recursos por aí. Tá? E esses programas, eles têm duração mais ou menos finita. Tá? Para que serve? Detectamos um problema. Né? O problema, baixa publicação. Estamos injetando dinheiro nisso. Tá? E aí, com isso, começou a aumentar o número de publicações. Isso vai possibilitar que as unidades, né, os professores, captem recursos fora. Então, a gente está tentando monitorar esse negócio, né? Mas aí a gente foi pego por duas coisas. O orçamento não, né, o ICMS não está subindo, tá? A gente está com um problema, né, de arrecadação. Tá? A nossa arrecadação deve chegar no final do ano, né, assim, o orçamento, o financeiro, a gente deve conseguir pagar a folha, essas coisas assim, mas não deve dar para fazer muitos investimentos, não. Por isso a gente reduziu, né, reduziu o período de saída, todas essas coisas. Tá? Agora, veja bem, é um sintoma bom, né? A gente tinha dinheiro e está começando a faltar, é sinal de que as coisas estão andando. Tá? Mas nós precisamos captar recursos fora. Tá? Nós precisamos captar recursos fora. Né? Então, isso é uma coisa assim. Né? E vocês, agora falando assim, CAPES, né? Você dizer que você utilizou recurso da universidade para fazer projeto de pesquisa ou publicação de artigos, isso não vale muita coisa. Né? Vale para dizer assim, olha, a instituição dá o apoio necessário para os programas. E vocês, coordenadores, quando recebem visita de membros da comissão CAPES, vocês ouvem isso. Se vocês falarem assim, olha, para a reitoria de pós-graduação dá apoio nisso, naquilo, os consultores ficam babando, né? Sabe? Isso é muito pouco usual nas universidades brasileiras, o tipo de apoio que a gente dá. Tá? Agora, essa demanda aumentou, né? Mas a universidade está melhor qualificada. E talvez a gente tenha que começar a pensar em quais são os outros problemas que a gente precisa atacar. Tá bom? Se a OEA, a UIP, elas dão bolsa de mestrado. A OEA, a UIP, a OGM, todas essas, né? A gente tem bolsas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Por quê? Essas saídas, essa vinda de alunos ao UIP, ao UGM e ao OEA, né, dão visibilidade para a universidade. Né? Então, é como eu disse, se nós temos 350 alunos hoje na Unesp, em parte é porque isso serviu de propaganda. Tá? Agora estamos, no começo do ano, nós tentamos negociar com a CAPES, né, contrapartida da CAPES para fazer essa atração de alunos do exterior. Né? Então, isso está sendo discutido na diretoria de Relações Externas, né? Relações Internacionais da CAPES, e vamos ver se a gente consegue bolsas para atrair mais gente aqui para a Unesp. Isso aqui eu teria que conversar com a Jaque, não dá para explicar como que seleciona. É muito Bom, existe uma pergunta sobre como é que é feita a seleção, né, dos projetos da UIP-OEA. Né? Da UIP, falando rapidamente, a gente seleciona os bolsistas, a UIP recebe as inscrições e a gente seleciona a prioridade, o que é? Dar visibilidade para cada um dos programas de doutorado 5, 6 e 7. Então, das candidaturas, a gente tenta selecionar os programas que não receberam bolsistas da UIP até então. Esses sobem na prioridade. Tá? E aí, é feita uma listagem, né, uma prioridade dos programas, e dentro dos programas a gente faz uma listagem, né, tá, dos candidatos. Tá? Se o candidato tem noção, sabe o que ele vai encontrar na Unesp, né, e ele tem um projeto mais ou menos condizente com o que
existe na Unesp, ele é pré-selecionado. Se ele é um aventureiro, paraquedista, ele é considerado não apto. Tá? E aí eles são classificados. E o coordenador olha esses candidatos pré-selecionados e diz se aceita não aquela ordem. Tá? Basicamente é isso. O da OEA passa por um processo bastante semelhante também. Nosso tempo acabou. Tem três perguntas sobre prazos de utilização de recursos, que eu acho que podem falar com o Roberto, e de valores. Tá? Esse valor, aumentar o valor da coisa não dá. Para esse ano não tem condição. De valores. Bom, tem um pedido aqui para aumentar valores de Participação em apoio, de participação em eventos, né? Só relembrando, né? Pensem que esses são complementares, tá? Não é, né? A gente tenta complementar recursos, né? Não é para atender necessidade plena, tá? A gente ouve coisa desse tipo assim: puxa vida, eu estou indo para o exterior, vai me custar tanto, isso, aquilo. Olha, né? A gente pode atender até aqui, né? Tá? E é para ajudá-lo, né, a sair. Pelo menos se você sair, você não vai ter tanto prejuízo, sei lá, né? Tá? Entendam dessa forma, né? Não é um auxílio integral, tá? É uma complementação. A gente vai ter que usar esse dinheiro até dia 30 de 11. Então, claro que o que vier depois, mas é que o problema foi nosso edital muito tarde esse ano. Okay. No ano que vem a gente... Até quando a gente tem que fechar? Repasse? Editais. Olha, os editais, né, tem prazo também limitado para a gente utilizar esses recursos. 30 de novembro a gente não pode, né, tudo que estiver sobrando nas unidades a gente vai recolher e isso vai ser recolhido pela reitoria, né, pela APLO, né, tá? Isso faz parte da legislação, né? Então não dá para a gente prorrogar esses pedidos. Esse ano os editais saíram um pouco tarde, então acarretou alguns problemas e eu peço desculpas, né, por isso. Tá? Para o ano que vem a gente já tem uma situação mais estabilizada, né? Tá? Mesmo que seja com menos recursos, a gente consegue fazer com mais antecedência. Tá? Uma pergunta: se a gente paga para o aluno a mobilidade dentro da Unesp, por que não paga para ele fazer USP e Unicamp quando os créditos valem? Tá, existe uma pergunta, olha, isso aí eu vou deixar registrado. Existe uma pergunta de que a gente paga a mobilidade do discente para dentro da Unesp, né? Se a gente não poderia pagar também para fazer disciplinas em outras universidades. Vou deixar registrada, vou deixar o pedido registrado, tá? Não são todos os programas que podem participar dos projetos especiais. Né? Os projetos especiais, né, a UIP, a UGM, a OEA, né, eles são projetos, né, que estão específicos, né, para determinados segmentos. Né? Então, a gente priorizou programas 5, 6 e 7. Tá? E algumas vezes, feito da OEA, né, a OEA impôs algumas condições. Então, por exemplo, esse ano não poderia ser área de saúde, tá? Não podia ser área de saúde. Então, a gente vai atendendo a essas coisas aí, tá? Qual é o raciocínio? Nós vamos receber alunos do exterior, tá? Assim, de uma forma geral, quais são os programas que estão melhores preparados para receber aluno de fora? Tá? 5, 6 e 7. Ou 6 e 7, tá? É essa lógica que está por trás, né, disso, tá? Então, se a gente conseguir ampliar, né, a gama de recursos, né, talvez a gente consiga ampliar a gama de programas que possam se candidatar, ok? Bom, acabou o nosso tempo, a Tuca está cortando a minha palavra. Temos agora a apresentação da Gladys, né, da KPG. A equipe da ProPG, muito obrigado. Aliás, eu tenho convivido com essa equipe, né, há 8 anos. Né, vocês já viram a gente várias vezes, né, tá? Quando eu assumi, né,
Sempre uma das coisas que fala assim, né, quem que você vai mudar? Eu resolvi não mudar ninguém, é uma equipe que eu conheço há muito tempo, a gente vem trabalhando juntos, né? E assim, as novidades são os assessores, na verdade, né? Tá? O estranho no ninho, por enquanto, são os 3. Mas para os assessores eu disse o seguinte, não, a ProPG se autorregula, né? Porque a gente já enfrentamos vários desafios em diferentes oportunidades, né? Tá? Como essa aqui. A minha primeira experiência, né, com a equipe inteira da ProPG foi naquela conferência de Águas de Lindóia. E assim, eu entendo o espírito da Tuca, da Silvana e do Soni. Quando a gente foi colocado para fazer a conferência, eu falava assim, a gente não vai conseguir montar uma conferência, né, de pós-graduação. Tá? E para minha surpresa, eu, assessor recém-chegado, né, vi essa equipe trabalhando feito doido, né, e as coisas aconteceram. Né? E assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 pessoas movimentando um programa uma pós-graduação com 125 programas, 10 mil alunos, 70 milhões em recursos. Tá? Gente, com uma equipe enxuta como essa, a equipe tem que trabalhar muito bem. Então, essa equipe eu não poderia dispensar. Então, eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas, né, para essa equipe. Que sem eles a gente não conseguiria trabalhar, tá bom? Vamos agora então. Obrigado, gente. Quando nós chegamos na pró-reitoria, né, a gente não se sentiu capaz de fazer isso, de abranger tantas áreas, né, de uma só vez. Quem que vai pegar? Então pensamos em fazer consultores para ajudar nesse serviço. Não, e já uma está primeira lá, tarefa só precisa foi abrir. fazer esse serviço, né, com coleta a cabo. Silvana, Depois a já coisa abriu o cresceu, PowerPoint. né, e a gente achou que era necessário ter um grupo que acompanhasse de uma forma mais contínua. Né? E naquela conferência de pós-graduação, a gente ouviu o pró-reitor da USP naquela época, dizendo que a USP tinha uma câmara de avaliação. Pensamos na câmara de avaliação, mas a gente achou que era melhor escolhermos, né, escolhermos pessoas que tenham experiência em avaliação e tudo mais. Né? Tá? Então, tentamos montar comissão que vem acompanhando isso há algum tempo. E esse ano, eu vou lembrar de falar lá. Tá? A gente optou fazer uma comissão que é relativamente independente da pró-reitoria de pós-graduação. Tá? Quer dizer, indicamos os nomes, isso foi para a CCPG, a CCPG endossou esses nomes, mas nós fizemos questão de retirar os assessores, né, da comissão. Por quê? A KPG vai fazer análise de mérito da pós-graduação e ela tem que ser um órgão relativamente independente da gente. Tá? Se a KPG ficar sujeita à interferência da pró-reitoria, né, ela pode, assim, a gente não pode interferir na questão de mérito. Tá? A decisão política, né, a análise de mérito fica por conta da KPG. A decisão política será compartilhada entre a CCPG e a ProPG. Então, a KPG cabe essa tarefa dura, né? Se tiver alguma coisa, algum desvio de mérito significativo, cabe a KPG pegar e chamar a atenção, falar assim, olha, isso aqui não vai ajudar em mérito, coisa nenhuma. Tá? Então, é isso que a gente espera. Tá? Os programas 3 sentiram bastante a presença da KPG, né, ao longo dos últimos anos, né? Tá? E a gente espera que esse conjunto, né, essa KPG continue fazendo esse esforço. Então, a Gladys está coordenando, presidindo a KPG, ela vai fazer uma apresentação da KPG. Obrigado por ter vindo. Bom dia a todos. Eu que agradeço aqui o convite para poder apresentar um pouco do trabalho dessa comissão, da KPG, que é uma comissão assessora, como vocês viram,
foi criada, eu peço só licença para tomar um pouco de água, senão não vou conseguir falar. Ela foi criada em 2008, já teve 2 composições, agora nós estamos na 3ª composição da CAPG. Ela é basicamente uma comissão assessora da CCPG, que é o colegiado central que toma as decisões políticas e de mérito com relação à pós-graduação da Unesp. Então, nós somos como disse o professor Eduardo, nós somos uma comissão que emite pareceres de mérito, basicamente. Visando o quê? A qualidade da pós-graduação da Unesp, nesse sentido. Bom, a gente trabalha em várias dimensões. Tem um trabalho que é direcionado para os programas 3, tem um trabalho assim, que está mais inicial, porque o foco nos outros quadriênios foram os programas 3 e mais no último quadriênio os programas de excelência. Então, o trabalho mais inicial tem a ver com os programas 4 e 5, que é um trabalho que foi apenas iniciado no último triênio, e um trabalho voltado para os APCNs, que são os programas que ainda não existem, né, que estão sendo propostos na Unesp. Essa comissão tem o apoio crucial da assistência técnica da ProPG, que vocês conheceram aqui agora há pouco, né, eu ia falar de novo, Wellington, as meninas da ProPG, coitada do Wellington. Eu comentei que eu cometo sempre essa questão, e o Wellington está sempre ajudando a gente também. Bom, essa é a composição atual da CAPG, né? Como vocês podem ver, ela é uma comissão que foi montada e foi aprovada pela CCPG com pessoas uma composição que pensou em várias questões. Primeiro, nas áreas, que a gente precisa ter pessoas de várias áreas, então, como vocês podem notar aí, há pessoas de vários campi da Unesp, ou campus, né, da forma plural que a gente prefere, né? Então, e também tem pessoas em geral, todas as pessoas que pertencem a essa comissão já foram ou são coordenadores de pós-graduação e têm experiência com a avaliação de programas, avaliação na CAPES ou em outras instâncias. Uma outra dimensão que precisou ser pensada e acrescentada nessa última gestão é o trabalho com os mestrados profissionais, que era uma preocupação que a gente não tinha no começo, no início da criação da CAPG, porque nós não tínhamos muitos mestrados profissionais. E a demanda para essa modalidade está crescendo muito. No último ano, a gente teve o crescimento dos APCNs de mestrado profissional na Unesp foi bastante grande. Então, a gente precisou, para essa nova composição, e sentiu a necessidade que houvesse pessoas que tenham experiência com mestrados nessa dimensão. Então, também foram convidadas pessoas pela CCPG para que a gente possa sempre, em todas as reuniões, ter essas duas dimensões, a dimensão dos programas acadêmicos e dos programas profissionais convivendo, né, nas discussões. Também temos a presença de 2 representantes técnico-administrativas, que também são presenças cruciais nas nossas discussões, porque a gente trabalha com mérito, mas também precisa entender a viabilidade técnica do que a gente está propondo. Não é? E tem sido, a Rosemar já participou de outras composições, e a Rosemary, que está com a gente agora, tem sido presenças assim, importantíssimas para nós. Bom, eu vou apresentar muito brevemente algumas das ações que a KPG vem fazendo nos últimos tempos. Qual é o papel da KPG na Unesp? Bom, primeiro eu vou falar do nosso trabalho em relação aos programas 3. O que é que a gente tem que fazer com relação aos programas que são avaliados? Bom, a primeira etapa que a gente
fez já ainda em 2008 foi um mapeamento da questão. Então, quando a gente diz programas 3, na verdade a gente não está falando, não são todos do mesmo tipo. A gente tem que pensar que nós temos um conjunto heterogêneo aí quando a gente fala de programas 3. Existem alguns programas que a gente chama de 3 históricos, assim, são programas que vêm recebendo avaliação 3 há bastante tempo, há pelo menos 3 avaliações completas consecutivas, o que dá pelo menos 10 anos, porque são 3 anos por avaliação e mais um ano para a avaliação sair. Então, são programas que são 3 há pelo menos 10 anos, alguns a mais do que isso. Não é? Por outro lado, há programas que são 3 porque foram APCNs recém-aprovados, são programas recentemente instalados, e em áreas em que todos os programas novos recebem a avaliação 3. Então, há programas que são 3, vamos dizer assim, mas que não, isso não quer dizer nada em relação ao seu mérito. Isso só quer dizer alguma coisa com relação à prática daquela área específica de avaliação. Então, são programas que são 3, porque todos os programas novos daquela área são 3. E que, muito provavelmente, quando tiverem uma avaliação completa, já não serão mais programas 3, passarão a 4. Assim, pelo menos é o que a gente espera e é o que a gente deseja. Não é? E alguns outros programas são 3, mas porque eles ainda não têm uma avaliação completa. Então, algumas outras áreas, além de dar 3 para o programa que é novo, não sobe de nota na primeira avaliação. Então, se é um programa que teve, assim, chega que nesse ano nós estamos em 2013, vamos ter uma avaliação na CAPES, uma avaliação trienal. Mas é um programa novo, é um programa que está na sua primeira, tem 1 ou 2 anos, então ele não vai ter um triênio completo avaliado. Algumas áreas não sobem a nota, antes de ter um triênio completo de avaliação. Então, nós temos pelo menos 3 tipos de programa que a gente chama, dentro desse rótulo, programa 3, na Unesp. A gente tem que pensar esses programas de forma um pouco diferenciada. Bom, o que a gente faz a partir daí? A gente, enquanto comissão composta de docentes e de várias áreas de técnicos administrativos, a gente analisa cada um dos programas baseados nos documentos fornecidos pela ProPG, o que inclui tudo, inclusive os coletas CAPES que foram encaminhados à CAPES, os relatórios, os APCNs, tudo tem aí. Em alguns casos, a gente convoca coordenador e alunos do programa para poder discutir com eles, avaliar quais são os problemas que eles estão enfrentando. A gente vê os problemas do ponto de vista do coordenador, do ponto de vista dos alunos também. Com relação a essa questão de conversar com os alunos, às vezes, uma atitude que a gente teve no último triênio foi convidar também alunos de programas de excelência, 6 e 7, para ver a diferença de discurso com relação aos alunos de programa 3, a diferença da dimensão dos problemas de alunos desses 2 programas. Isso não quer dizer que a gente achou que alunos de programa 6 e 7 não tem nenhum problema. Eles têm algum problema, mas os problemas são bastante diferentes dos alunos de programa 3. E o discurso é bastante diferente também. Bom, ao longo do triênio, com relação aos programas 3, houve uma decisão da CCPG e determinando que os programas 3 tenham que submeter a aprovação das suas vagas à CCPG antes de fazer o exame de seleção dos novos alunos ao longo dos anos, em todos os anos. Né? Atualmente, essa submissão é anual, mesmo que o programa tenha o costume de abrir mais de um exame de seleção ao longo do ano. Bom, por que a CCPG fez isso? Porque havia casos assim que o programa já tinha tido mais de uma avaliação 3, 2 ou 3 avaliações 3, e abria, por exemplo, 80 vagas no ano. Não é possível. E havia orientadores que extrapolavam quantidade de orientandos por orientador. Então, era para tentar sempre melhorar a qualidade, para que colocar um equilíbrio com relação ao que vocês conhecem ou conhecerão no Coleta CAPES como fluxo discente, que é a relação entre a entrada e a saída de alunos, não é?
Bom, havia limitações jurídicas nesse caso, porque do ponto de vista do Estatuto até então, quem tinha o poder de decisão de quantas vagas seriam abertas para cada programa de pós-graduação eram as congregações das unidades. Houve uma mudança, foi proposta uma mudança no Estatuto da Universidade, que passou essa decisão, no caso dos programas 3 unicamente, com relação aos programas 4, 5, 6, isso continua a cargo das congregações, passou unicamente com relação a programas avaliados com nível 3 para a CCPG. Não é? E a CCPG delegou à KPG a análise de mérito dos processos de abertura, ou seja, com relação das vagas para programa 3. E essa análise de mérito é feita com base em regras que foram também aprovadas pela CCPG, que levam em consideração a produção de cada docente. Portanto, no processo, os programas precisam explicitar nominalmente para qual docente vai uma determinada vaga. E cada docente pode receber até 2 vagas. Bom, esse processo todo, vocês devem ter recebido, inclusive, não receberam ainda, vão receber logo, logo as informações acerca desse processo de abertura de vagas neste ano. Bom, essas são as documentações os documentos que regem esse tipo de necessidade, por exemplo, o despacho 227 de 2008, que é alterado pelo 137 de 2009, que limita o número de vagas por orientador até 2 alunos. Isso não, quer dizer, isso é para abertura, não significa que se o orientador já tem 2, ele não pode solicitar mais nenhuma, não. Em cada solicitação, ele solicita 2. Então, se ele conseguiu 2 orientandos no ano passado, ele pode pedir mais 2 esse ano. Tá? Não é 2 no máximo. Quer dizer, ele poderá pedir mais 2, desde que ele cumpra as demais regras. Não é? Essa indicação 6/2010 da PROPEG, que fixa critérios para concessão de vagas e pontuação da produção científica dos docentes, que foi alterada pela 4/2011, que está em vigência, por enquanto. E que acrescenta-se apenas a essa indicação a solicitação de que a indicação de que a solicitação é anual, independentemente da quantidade de processos de seleção que o programa abra durante o ano, porque há programas que podem fazer exame de seleção semestral, mas a quantidade de vagas será aberta anualmente. Bom, e a partir das orientações da CAPG, as unidades então passaram a enviar a solicitação de vagas nominalmente por expediente, e isso tem que ser feito com antecedência de 90 dias da abertura do processo de seleção, porque senão não temos tempo de tramitar isso tudo, porque isso tem que tramitar pelo colegiado, que é a CCPG. A decisão final é sempre da CCPG. Bom, quais são essas regras? Eu vou passar aqui por elas muito brevemente. A indicação 4 de 2011 indica que para receber vaga, o docente deverá somar pelo menos 110 pontos ao longo do triênio anterior ao ano em que é realizada a solicitação de vagas. Bom, como vocês vão ver, como é considerado o triênio, são regras até relativamente light. Bastante light, porque os que são coordenadores de programa 4, 5 e 6, saberão, 7 inclusive, principalmente, saberão que se a gente seguir isso daí, a gente realmente não consegue se manter nem no 4. Então, não são regras tão pesadas assim. Bom, qual é a pontuação que essa indicação considera? Artigos A1, 110, A2, 85 pontos, B1, 70, B2, 55. Livros e capítulos, recebe para cada livro autoral, publicado por editora com seletiva ou política editorial e tradição na área a qual se vincula a produção, 110 pontos. Pessoal de ciências humanas pode estar, por exemplo, como eu sou das ciências humanas, o pessoal que me conhece, sou da linguística, equivaler o livro a um artigo A1 para a nossa área é muito questionável, até porque as avaliações da CAPES atribuem ao livro uma pontuação mais ou menos equivalente a 4 vezes o artigo A1, né, para o livro autoral, mas há outras áreas que simplesmente não consideram livro. Então, fica difícil quando você vai uniformizar, e foi essa maneira que a CCPG achou de fazer essa uniformização. Bom,
Cada organização de livros, 70 pontos, cada capítulo, 55. Patentes, como são raras essas patentes, para conceder a pontuação a gente consulta a Agência de Inovação da Unesp, e o docente que for bolsista PQ do CNPq receberá 55 pontos automaticamente. Bom, com relação aos programas nota 3, em 2009, que se iniciou essa avaliação da quantidade de abertura de vagas, a CAPG analisou a abertura de vagas de 15 programas, depois, em 2010, 18, 2011, 20, 2012, 21 e agora, em 2013, nós temos 23 programas. Por que esse aumento? Porque temos programas novos que foram abertos com avaliação 3. Né? Porque de 2010, 2011 para cá não houve a próxima avaliação. Temos uma expectativa de que esse número diminua, porque achamos que temos esperança de que vários desses programas 3 ganhem 4 na avaliação no final do ano e que aí já não precisem mais se submeter a esse processo. Bom, no triênio 2010-2012, todos os programas 3, que aqueles que eu chamei, entre aspas, de históricos, aqueles que receberam pelo menos 3 avaliações, 3 da CAPES, foram visitados por membros da CAPG, o que em alguns casos deu origem à convocação dos coordenadores de alguns desses programas e às vezes, de alunos também, para a gente tentar mapear qual era o problema, justamente para tentar ajudar que esses programas saiam dessa situação histórica de avaliação. Não é? Bom, para isso também houve alguns incentivos que foram dados pela ProPG aos programas de nível 3, durante o triênio 2010-2012. O programa PDI de bolsas para o programa 3, cada programa recebeu 2 bolsas destinadas aos orientandos dos docentes com maior produtividade. E aqui eu consultei a ProPG para saber como é que está esse programa atualmente. Excepcionalmente, nesse ano, não estão sendo concedidas novas bolsas. As que já foram concedidas estão mantidas. Então, os alunos que têm bolsa continuam com bolsa. Né? Porque a Pró-Reitoria está aguardando o resultado da avaliação trienal para verificar como o programa se saiu no triênio, para decidir depois sobre a continuidade do programa. Também houve um incentivo na forma do programa PDI de ida e vinda de docentes para o exterior. Os programas 3 têm maior tempo de estadia do que os programas 4, 5, 6 e 7, porque se considera que programas acima de 4 têm maior possibilidade de conseguir de captar recursos para essa finalidade. Inclusive, para os programas 5, 6 e 7, interessa muito mais para a gente. Algumas avaliações, por exemplo, na minha área, se o docente não ficar no mínimo 6 meses, isso não é nem sequer considerado. Então, para esse programa não nos interessa muito. Aí a gente tem mesmo que pedir para FAPESP, CAPES e CNPq. Bom, com relação aos programas nota 3, de 2004 a 2006, nós tínhamos 23, isso abaixou, na avaliação da CAPES, abaixou para 15, do triênio 2007 e 2009, o que mostra que houve um trabalho, uma qualificação desses programas ao longo do triênio, e atualmente nós estamos com 21, porque 6 foram criados no triênio, então são os mesmos 15, a gente ainda não tem o resultado da avaliação desse ano, são os mesmos 15, mais os 6 que foram criados. Tomara que esse quadro mude bastante no fim do ano. Bom, o que a gente pode ver aqui por esse gráfico é a quantidade de programas por área. A gente pode ver que na Unesp a nossa concentração de programas está aqui no 4, em algumas áreas específicas, essa daqui que é Ciências Agrárias, está no 5. Mas fora Ciências Agrárias, a concentração dos programas da Unesp está no 4. O ideal seria que a gente pegasse essa curva para jogar para lá, né? E colocasse a concentração dos programas da Unesp no 5. E é o nosso desejo. Então, é nesse sentido que a comissão trabalha. Bom, a comissão também fez ao longo do triênio, e provavelmente fará no próximo, assim que
retomará esse trabalho assim que forem divulgados os novos índices de avaliação, com os programas que caíram de nota no triênio anterior. Não necessariamente caíram para 3, mas todos os que caíram de nota, de 5 para 4, de 6 para 5 e assim vai. Para tentar detectar, junto com o coordenador, consultando os alunos, qual teria sido a razão dessa avaliação mais negativa pela CAPES. Bom, a gente escuta, toda vez que vai conversar com a CAPES, com esse sentido, que a cada triênio, a metáfora que eles usam é a do sarrafo, né? Que a cada triênio sobe o sarrafo. Né? Então, de repente, às vezes, o que acontece, que pode ter acontecido nessa situação, é que o programa simplesmente não melhorou, ele só ficou no mesmo nível, o que significa que isso pode indicar uma avaliação não tão positiva no próximo triênio, porque espera-se realmente sempre uma evolução. Então, o fato de a gente evoluir positivamente, já indica que a gente pode ficar no mesmo patamar. Porque para subir a evolução tem que ser realmente bastante significativa. Bom, com relação aos programas 4, 5, 6 e 7, o que a comissão fez nos últimos triênios foi realizar fóruns específicos por nível de avaliação. Então, o primeiro fórum que a gente fez foi com os programas de excelência e muitas sugestões surgiram a partir desse fórum, algumas foram levadas à ProPG e a gente conseguiu implementação de algumas das necessidades desses programas, e também foi feito um fórum para os programas com conceito 5 e outros para programas de conceito 4. Porque, como a gente começou com os programas 3, depois passou para os programas de excelência, os programas 4 e 5 falou, poxa vida, mas nós estamos esquecidos, né? Então, aí depois a gente retomou o trabalho com os programas 4 e 5. Esse está um trabalho muito inicial ainda. Bom, um dos trabalhos que nos ocupa bastante é a avaliação dos APCNs, ou seja, a proposta de novos programas para a Unesp. Ela segue critérios de avaliação que foram sugeridos, né, pela KPG para a CCPG, esses critérios são aprovados pela CCPG, e a partir de pareceres circunstanciados que a KPG emite, né, e que orientam os proponentes com relação à viabilidade de apresentação da sua proposta à CAPES. A KPG também, muitas vezes, quando o programa é de uma área do conhecimento que ainda não existe na Unesp, ela recorre a pareceristas ad hoc de outras universidades, para poder ter uma avaliação de mérito quanto à validade desse novo programa que está sendo proposto. Há um acompanhamento, há possibilidade de os proponentes reformularem, então a CAPG analisa o mérito, se forem apontados alguns problemas, e desde que sejam cumpridos os prazos, há tempo hábil para reformular, para reformulações, novas discussões, etc. Bom, nesse sentido, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é o caráter dessa comissão como assessora, que emite parecer de mérito, mas a decisão final quanto ao envio da CAPES, o envio para a CAPES é da CCPG, porque aí essa decisão não envolve só questão de mérito, ela envolve também uma questão política. As normas são divulgadas por meio de ofício circular. Esse ano nós já tivemos os ofícios 2 e 4, 2003. O ofício saiu essa semana, eu me lembro de ter recebido já na minha unidade. E se compõe de vários documentos, que é um calendário, as orientações para fazer a PCNs, os critérios e recomendações para avaliação, uma planilha para preencher a proposta, um documento do impacto financeiro que esse novo programa vai trazer para a Unesp, né, e o termo de ciência e participação de docente em outro programa de pós-graduação. Esse documento aqui, final, é um documento muito importante, e vocês que já são coordenadores de programa, é um documento importante para vocês, porque nós temos percebido nas últimas rodadas de proposta de APCN na Unesp, o que a gente tem percebido é que muitos dos programas novos que estão sendo propostos, infelizmente, não têm agregado
grandes percentuais de docentes que estão fora da pós-graduação. Alguns dos programas que têm sido propostos são só rearranjos de docentes que já estão em outros programas na própria Unesp. Então, é muito importante, que esse termo de ciência e participação é muito importante, porque aí a gente pede que o coordenador do programa no qual o docente está no momento tome ciência de que ele está participando de uma proposta nova, para não ter surpresas desagradáveis. Porque uma das análises que a CAPG tem que fazer também, e que faz com relação ao mérito, é: será que essa nova proposta de APCN não vai esvaziar um programa que está indo bem? Isso é uma pergunta muito importante, que a gente tem que se fazer no momento de avaliar uma proposta de APCN. Bom, uma iniciativa que começou no ano passado, que a gente vai repetir nesse ano, nesse mês ainda, daqui a 15 dias, é a realização de um workshop para as pessoas que se interessam em propor um novo programa de pós-graduação, não é? Nesse workshop há a disponibilização e a discussão de toda a legislação envolvida no processo, a apresentação da página da CAPES, da KPG, da ProPG com relação a isso. E o objetivo é tirar dúvidas com relação ao processo e aperfeiçoar esses procedimentos. O segundo workshop, como vocês podem ver aí, vai acontecer no dia 25 de junho. Bom, aqui eu trouxe para vocês... Estou acabando, é o último. Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente ver, assim, muito brevemente, a evolução desse trabalho que a KPG tem feito com os novos APCNs. Com os APCNs. Vejam que, em 2010, foram propostos 15 programas, né? Divididos entre mestrado e doutorado, 6 mestrados só acadêmicos, 3 mestrados profissionais e 3 doutorados. Depois da análise de mérito, a CAPG recomendou que desses 15, 7, o que dava 46%, quase 47%, fossem encaminhados para a CAPES. E desses 7, 4 foram aprovados. Então, vejam que o nosso índice foi melhorando com o passar do tempo, o que significa que o trabalho da própria KPG, avaliando essas APCNs, o trabalho de mérito de avaliação foi melhorando. No ano de 2011 foram propostos 14 novos programas, desses, metade foram encaminhados à CAPES pela CCPG, e desses 7, 6 foram aprovados pela CAPES. Não é? Então, só um não foi aprovado. Em 2012, das 15 propostas apresentadas, 8 foram encaminhadas para a CAPES. Vocês vejam que há um aumento nos últimos anos dos mestrados profissionais. Em 2012, nenhum, mas em 2013, 6 já. E desses 8, 6 foram aprovados pela CAPES. Vocês veem que a análise de mérito, por que a gente precisa dessa análise de mérito? Porque também a gente não pode ficar encaminhando uma proposta que não está muito boa para a CAPES, porque isso queima a imagem da Unesp para a CAPES. Poxa, mas que porcaria de programa a Unesp está propondo? A gente não pode. E isso é muito importante a gente perceber, que vem melhorando a avaliação de mérito que a gente faz aqui na Unesp, para que a gente não corra esse risco. Não é? Porque, mesmo que o programa não seja aprovado pela CAPES, o que às vezes acontece não por mérito, mas por questões políticas. Tivemos um caso recente de um programa que foi encaminhado para a CAPES, foi bem avaliado, mas a CAPES não abriu porque achou que a Unesp já tinha programas demais nessa área. Então, não foi uma questão de mérito, foi uma questão de política da CAPES, que não aprovou um desses programas, um desses 2 programas aí de 2012. Bom, nesse ano, foram encaminhadas 17 propostas, das quais a gente encaminhou para a CAPES 12. E esse aumento aqui nesse índice, a gente interpreta como um resultado da realização do workshop. Por isso que a gente vai repetir o workshop. Porque as propostas iniciais já vieram com a melhor qualidade. É por isso que houve esse aumento na aprovação pela CAPG e pela CCPG dessas propostas. A gente ainda não sabe quantos desses a CAPES vai aprovar, porque ainda não temos a resposta.
né? Tomara que a gente tenha uma aprovação bastante grande, tá? Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre a KPG. Obrigada. Vai ter pergunta? Vai ter pergunta ou vai ter? Obrigado, Gladys. Tem alguma questão? Hã? Nosso programa é 3 e agora estamos em avaliação do segundo triênio, completa com boa chance de passar para 4. Nós somos 14 professores, temos apenas 24 vagas, gostaria de aumentar o número de vagas, considerando que o nosso comitê de área solicita que tenhamos mais vagas. Alguns professores com financiamento e bolsas... Produtividade. E com alta produção, gostaria de aumentar para 3 vagas. Qual a possibilidade? 3 vagas por docente, é isso? Bom, acho que foi o que eu entendi. Bom, tem 2 perguntas aqui. A primeira é uma discussão que já surgiu na CCPG, que já foi feita na CCPG, que tem a ver com a questão de nós temos uma avaliação trienal esse ano. Vários dos programas, que são 3, têm boas expectativas de passar para 4. A gente realmente espera que esses programas passem para o nível de avaliação 4. Então, a pergunta que já foi feita pela CCPG, já foi feita essa discussão lá, era o que fazemos? Já vamos encaminhando os APCNs desses programas, por exemplo, do doutorado, não é? Porque esses programas que tem 3, eu não sei se a gente disse isso, se não disse eu repito, que eles são programas de mestrado. Porque programas de doutorado, se não tiver nota 4, não tem doutorado. Então, são todos programas de mestrado. Então, esses programas que são 3 e que provavelmente passarão a 4, têm expectativas de criação de doutorado. Então, a pergunta que a CCPG se fez era se já deveria receber essas propostas de APCN para o doutorado agora e esperar a avaliação e ir trabalhando nelas, e assim elas seriam encaminhadas caso o programa passasse para 4, ou se a gente espera a avaliação. E o que foi decidido é esperar pela avaliação. Na CAPG, o que a gente se propõe a fazer é que, no caso desses programas que consigam a avaliação 4, na verdade, eles não teriam necessidade de passar por esse workshop que a gente vai fazer agora em junho, porque são programas que já estão funcionando. Então, os coordenadores desse programa já sabem muito bem o que é uma linha de pesquisa, o que é uma área de concentração, o que é um projeto, sabe tudo. Então, não haveria essa necessidade. Mas, se eles passarem para o nível 4, o que a gente está disposto a fazer é analisar esses processos específicos de doutorado, de programas que tiverem ascendido em bloco no começo do ano que vem. Fazer um trabalho assim intensivo, mas nós vamos esperar, foi decidido pela CCPG que a CAPG deve esperar a avaliação da CAPES para analisar essas propostas. Então, nós vamos cumprir a determinação da CCPG nesse sentido. Você consegue responder? Não tem? Não sei. Tinha o Kleber, né? Mas eu não sei. Aí não sei responder, porque a composição... Está perguntando aqui porque não existe representante docente da área de ciências agrárias. Eu não sei, é porque... Bom, essa foi a composição que a CCPG deu. Não sei, você sabe, Edu? Eu acho que tem, olha, vocês viram que a composição é bastante grande, né? E a outra coisa também, se há necessidade, a gente sai, né? A KPG sai atrás de gente para dar pareceres também, tá? Então, mas tem gente de biológicas, né? Nós não temos... A gente procura ter uma diversidade de áreas, mas nós não temos todas as áreas. Mas, por exemplo, o pessoal das ciências humanas deve ter percebido que não tem todas as áreas das ciências humanas dentro da comissão.
mas tem alguns docentes que são das ciências humanas. Como eu disse, em áreas, se houver necessidade de a gente consultar para uma área muito específica, a gente chama assessores ad hoc. E foram chamados vários ao longo desses anos. Tá? Bom, a última, depois, a fome está apertando, está todo mundo levantando já, né? Não levantem ainda. A última é que essa questão, né, da oferta de vagas por programas conceito 3, as áreas têm muitas especificidades, né, tem coisas muito diferentes. Né? Eu acho que a KPG tem procurado destinar mais alunos para aqueles docentes mais produtivos e menos para aqueles menos produtivos. Mas a pergunta é, né, se não daria para levar em conta os perfis de cada uma das áreas. A gente teve um caso recente, né? Química, né? Teve um caso recente e ontem vocês devem ter visto que a gente realizou uma reunião da CAPG ali, uma das salas ali, e nós decidimos ontem que nós vamos rever esses critérios ao longo do ano à luz das áreas. Nós estamos querendo rever todos os critérios para agora, mas a gente vai rever esses critérios à luz das áreas, mas para nível 4. Os critérios serão os do nível de avaliação 4. Não é? E também levando em consideração as especificidades dos mestrados profissionais, que a gente está sentindo a necessidade de sugerir novos critérios para a CCPG. Como eu disse, nós somos uma comissão assessora, então quem vai decidir qual é o critério é a CCPG. Mas a CCPG espera que essa comissão envie subsídios para a sua decisão. Então, nós vamos sugerir critérios, é a decisão que nós tomamos ontem, e vamos fazer um estudo para ver se a gente consegue fechar esses critérios até o final do ano, que foi a decisão que a gente tomou. Não é? Bom, acho que esse trabalho da KPG é bastante importante, né? Que ela vai monitorando o que vai acontecendo na pós-graduação. Eu diria assim, se me permite a analogia, né? A KPG está para a Copom, assim como a Pró-Reitoria está para a presidência. Tá? De vez em quando a presidência pode interferir, o que não é desejável, mas vamos dizer que é alguma coisa assim. Tem que ter uma existência relativamente independente, né? Tá? E tem que estar alinhada, né, com as mudanças. Né? Acho que esse papel é extremamente importante, né? Por isso a gente incentiva, a gente manteve essa KPG. Obviamente a diversidade a gente procura contemplar, né? E a KPG tem a memória, né, da pós-graduação da Unesp. Eu acho que isso é o mais importante, mais do que simplesmente esses números, né, que eu apresentei. Né? A KPG entra dentro da proposta do programa, vai, conversa com os professores, conversa com os alunos, sente qual é o problema. Acho que esse papel é fundamental para a gente estabelecer as políticas. Tá? Bom, a Gladys e a KPG, você não apresentou as pessoas. Quem da KPG, por favor, levante para vocês saberem. Tá? Não é para dar ovada neles. Tá bom?